E sobre aqueles círculos em plantações, né? Até algo que me lembrou aqui agora, aqueles círculos que chama agroglifos. Isso. Que tipo de manifestação é essa? Por que os extraterrestres teriam interesse em fazer isso aí? Isso será que é realmente eles que fazem? Será que é mão humana ali, o pessoal tentando... A primeira vez que isso começou a aparecer foi em plantações nos Estados Unidos. E aí, essas plantações, eles começaram a pesquisar isso, né? E viam como que estava deitado o trigo, por exemplo, ou o milho, como que era deitado e como as formas que só era visível de cima, de uma certa altura, para você ver de que forma que era aquilo. Uhum. Então, chegaram até uma conclusão de que amarravam-se tábuas nos pés, certo? E segurava nas cordas as tábuas, certo? Nos pés, com a corda numa ponta e a corda na outra ponta, numa mão e na outra. Uhum. Tá entendendo como é que é a posição? Sim. E aí, com isso, eles iam dobrando. Eles circulavam, faziam com linha, circulava o desenho que eles queriam, certo? E depois eles iam dobrando, certo? Esse era das maneiras que encontraram. Uhum. Mas começou a aparecer alguns círculos de maneira que era praticamente impossível fazer isso. E outra coisa que perceberam era o tempo. Aqui no Brasil, é em setembro que começa a aparecer, certo? Já vem alguns anos, todo mês de setembro, em Santa Catarina, ali naquela região, aparece sim os círculos, né, em plantações. E cada círculo, nós ainda não conseguimos entender que mensagem eles estão querendo passar. Que mensagem é essa? Então hoje, o Gervaed ele faz a diferença entre o círculo que foi feito por alguém, ser humano mesmo, ou outro que é feito por uma nave. O interessante é isso, que o último que apareceu foi perto de uma rodovia. E a casa do dono estava a menos de 100 metros. E eles, o que eles viram? Eles dizem que viram luzes como se fossem lanternas, ou seja, luzes pequenas, certo? Tipo um drone. E essas luzes, eles faziam círculos e depois levantaram. Quando eles chegaram no outro dia, tá essa deitado. E o ruim que muitos fazendeiros, você tem que ir de imediato quando fica sabendo desse círculo, porque acontece próximo à colheita. Uhum. E eles não esperam, porque não pode passar do prazo a colheita. Uhum. Certo? Então eles comunicam e aí as pessoas vêm de imediato, faz toda a medição. E o interessante é que encontram área até radioativa. Faz uma análise de vida naquele ponto lá, que não encontra nada de vida. Exatamente. Onde tem um círculo, né? Parece uma área esterilizada ali. E logo fora já tem, né? E são cada desenho geométrico de uma beleza singular. Então, aqueles desenhos, para alguns, de cada especialista em cada área, eles conseguem enxergar alguma coisa, certo? E o último, um deles que teve, foi um desenho de um ser, certo? Como se fosse o outro, aquele QR Code, sabe? Aquele código ao lado, entendeu? Desse desenho. Então isso era uma complexidade de fazer um desenho desse, que é praticamente impossível qualquer um com essas tábuas fazer esse tipo de desenho. E o tempo que demoraria, certo? Depois eles tentam fazer esse desenho, então o tempo que demora é mais de dias. São dias, enquanto aquilo acontece em questão de minutos. Numa noite ali, no outro dia já tá tudo ali, acontece. Sabe? É interessante, muito mistério, né? Tem muita coisa aí que nós temos que descobrir, né? E isso motiva muita gente a estar buscando, né? Saber o que ainda não é revelado pela ciência, pela religião, né? Também não trata isso de uma forma tão aberta e não tem registros de nada, assim, tão de uma forma que hoje, igual ao que a gente está fazendo aqui hoje, né? Tem muitos conteúdos desses na internet, mas de uma forma oficial é difícil encontrar, né? Alguém falando abertamente do assunto.